Boa noite meninas e meninos, novamente juntos aqui hoje, dia 11 de setembro, 19h30, estou eu aqui então para poder estar conversando um pouquinho sobre hidratação com vocês. Então a live de hoje é uma live que eu imagino que seja tão importantes ou até mais importante do que as demais que eu já falei com vocês, que a gente já teve aqui, e realmente é por esse motivo que eu estou aqui hoje, para poder tirar dúvidas, para falar sobre a importância da hidratação, né, da água no nosso organismo, que eu sei que muita gente tem dúvida. Muitas perguntas eu recebo todo dia a respeito de várias possibilidades, aí, vários problemas decorrentes até da questão da hidratação, que poderiam ser sanados por conta disso, se melhorar a hidratação, enfim. Então por isso que eu resolvi estar hoje aqui fazendo a live de hidratação. Então, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia e autora aí de vários livros de receitas infantis, saúde e sabor com equilíbrio, agora mais recentemente um livro especialmente para as mulheres sobre TPM, né, receitas que podem amenizar os sintomas da TPM, e sou diretora sócia aqui da Clínica Equilíbrio Nutricional. Atendo aqui em São Paulo, né? E já há um bom tempo, né? Vamos dizer assim. Então, tenho bastante tempo de formada e sou uma apaixonada por aquilo que eu faço. Porque, graças a Deus, eu consigo, com o meu trabalho, eu sei que eu consigo mudar a vida, a saúde, e dar mais felicidade, mais qualidade de vida a muitas pessoas. Com esse objetivo que eu tô mais uma vez hoje aqui, tá? Então vamos lá, gente, muito obrigada aí por estarem sempre me acompanhando, né, nos meus posts, das minhas lives. Obrigada a todas vocês, você Ana aqui. As perguntas eu vou deixar sempre para o final, porque eu acho que fica melhor para a gente não interromper toda hora, porque daí a gente atrapalha o raciocínio, né? Mas eu quero que vocês se sintam super à vontade em estar perguntando o que precisar, tá certo? Oi, tia Miriam, tudo bem? Eu sei que eu tenho aí algumas seguidoras super assíduas e é muito bacana. Desculpa porque eu estou um pouco afônica. Vocês veem que todos os dias eu faço exercício e esse tempo frio de manhã. E aí eu sou meia tigrona aí. Às vezes não esqueço de pôr a blusa, saio correndo e ó, pegou a garganta. Bom, enfim. Mas eu acho que todos vocês estão me escutando, né? Pelo menos eu vou me esforçar. Bom, hidratação, gente. Por que eu resolvi falar sobre isso? Se vocês me perguntarem hoje, quem está me assistindo aí, Roseli, qual é o primeiro passo para mim melhorar hábitos alimentares saudáveis? Ou eu quero ter uma alimentação mais saudável, quero ter uma vida mais saudável. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? A primeira coisa é você aprender a beber água. É isso que eu vou responder para todos vocês. Quem me acompanha e começou a me acompanhar, inclusive, por causa dos 10 dias de detox que eu fiz numa assessoria para a Graciele, a primeira aula que eu dei, a primeira grande dica foi hidratação. Então, é meu ponto de partida para o meu paciente que está aqui, que senta aqui. A primeira coisa que eu pergunto, você bebe água? Por que eu faço essa pergunta? Porque o nosso corpo, gente, é formado basicamente 70% de água. Então, se a grande proporção do meu corpo é formada de água, eu preciso beber água todos os dias. Por quê? Porque depende da saúde como um todo. A água é vital para a nossa vida. Não há vida sem água. Eu tenho que pôr água na planta, água para os peixinhos, água para os bichinhos e água para o meu organismo. Nós aguentamos muito mais tempo sem comer do que sem beber, né? Então a desidratação, ela mata mais rapidamente do que a desnutrição. Onde está presente essa água, gente? Predominantemente nos nossos músculos. Então, 70% também da água do todo o nosso corpo está dentro da massa muscular. Está no sangue, está na linfa, está nas mucosas. E
parte dela, 10, 20, 30% no máximo, no tecido adiposo. Então, o tecido adiposo é onde eu tenho menor quantidade aí de gordura, não abriga água. Quem abriga água são os músculos, porque por isso que toda vez que eu aumento massa muscular, eu vou aumentar também o peso de água, tá? Porque é onde a gente abriga mais água, maior quantidade de água. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês agora. Vocês acham que algum peixe sobrevive em algum rio e algum mar que esteja contaminado, que esteja com águas sujas, cheio de detritos, cheio de agrotóxicos? Os peixes conseguem sobreviver em água suja, intoxicada? Não conseguem. Da mesma forma, as nossas células não conseguem ter vida saudável, ser funcional, se formar uma célula saudável, se não tiver água em quantidade adequada e água limpa, né? E água realmente mineral, depurada, sem contaminantes. Porque quando nós não bebemos água suficiente, vocês sabem da onde nosso organismo vai buscar água para as células? Do nosso intestino. Então, vocês, meninas e meninos, que não tomam água, agora começa a se preocupar e puxar até os cabelos, se arrepiar, que as suas células, tá? Suas células musculares, células de órgãos, quando vocês não tomam água, elas vão buscar água do intestino. Ah, e se meu intestino não funciona? Que tiver tudo dentro de um desequilíbrio. Se eu tenho ali fezes, um monte de detrito, toxinas, é essa água que vai para as células? Pois é essa água que vai para as células. Então vocês começam a ter todo um ambiente orgânico todo intoxicado. Certo? Então, gente, a água é vital. Muito bem. Então, partindo de toda essa introdução para vocês, ela é essencial para a saúde, ela é essencial para todo o equilíbrio metabólico. Eu não expliquei para vocês numa live que metabolismo é catabolismo e anabolismo. Então nossas células estão constantemente se quebrando e se reconstruindo. Isso é metabolismo. Para isso ocorrer, eu preciso de água. Para poder ter um equilíbrio hidroeletrolítrico, ou seja, o equilíbrio de águas dentro do corpo, dentro das células e fora das células, como eu falei, a gente tem dentro da massa e no sangue, na linfa, eu também preciso de água. E quando eu estou inchada, Roseli, por que será? Porque eu não bebo água. Quanto mais água vocês beberem, menos inchadas vocês vão ficar. A mulher tem muita retenção hídrica por causa de hormônio, tem outras causas, mas uma das grandes causas que vocês ficam inchadas é porque vocês não bebem água ou não estão bebendo o suficiente para a necessidade de vocês. Outra importância da água, manter nossa temperatura corporal. Se a gente não bebe água, a gente não consegue manter essa temperatura dentro do nosso corpo. Tanto é que quando você começa a aquecer, transpirar, você perde água. Por que você perde água? Porque você está tendo realmente uma produção de energia e aí energia também se reverte em produção de calor e de água. O corpo vai eliminar líquidos para poder então ele baixar a sua temperatura. Nesse momento então eu preciso ter a água. Por quê? Porque a água vai manter minha temperatura corporal. Eu estou eliminando, eu preciso estar consumindo, certo? Então, ela, além disso, dela poder estar fazendo todo esse trabalho de manutenção de balanço hidroeletrolítico, balanço de temperatura corporal, ela também vai transportar o oxigênio dentro das nossas células sanguíneas. Então, é importante eu levar... Como eu vou levar o nutriente para as minhas células? Através desse veículo, né? Da água. Se eu não tenho água, eu não tenho como levar nutriente para as minhas células. Eu não tenho como transportar o meu oxigênio. Eu não tenho como ter saúde muscular. Eu não tenho como meu coração bater direito, meu pulmão funcionar direito, porque todo esse controle de pressão arterial, de batimento cardíaco, né, de frequência cardíaca depende do volume de água que eu consumo, do que eu tenho no meu corpo. Tanto do que eu estou gastando quanto do que eu estou consumindo. Então é importante. As articulações, gente,
elas têm que ter lubrificação entre uma articulação e outra. Então veja, quem já tem um problema ósseo articular, né, que tem aí ou osteoartrite ou artrose, enfim, eu preciso ter a água aí para poder ajudar, junto com outras substâncias, a manter essa hidratação. Eu vou manter hidratação de pele, de cabelo. Adianta só eu passar lá na esquina e comprar um hidratante legal, pagar super caro por um hidratante de cabelo, hidratante de pele e não tomar água? Não, a hidratação da pele de vocês, que vai evitar vocês terem rugas, né? Vai depender da água que vocês bebem. Então, quem tem essa pele que é mais hidratada, que come direito, é realmente aquela pessoa que se preocupa com isso que eu estou dizendo. A pessoa, a partir do momento que ela começa a envelhecer, ela começa a ressecar, inclusive pele. Mulheres na menopausa, vocês entendem isso que eu estou dizendo? Vocês não começam a ressecar todo o corpo, a pele, aqui, cotovelo, os pés, começa a ficar ressecado. Precisa hidratar melhor. Ela melhora todo o funcionamento do nosso intestino. Não adianta só eu pensar em fibras, né? Eu tenho que pensar na água. Quanto mais fibra, aliás, eu como, mais água eu tenho que dar para o meu organismo. Por quê? Porque as fibras, elas absorvem água dentro do aparelho digestivo. Então eu preciso dar mais água para hidratar as fibras, elas aumentarem o bolo fecal e eu conseguir melhorar todo o funcionamento intestinal. Então eu vou fazer uma limpeza, né? Então, quando eu falo em limpeza intestinal, eu estou falando em eliminar toxinas, restos de detritos de alimentos, ou de, lógico, já está numa forma mais já digerida, mas que meu corpo não precisa mais. Então, o meio que nós temos de eliminação de toxinas é através das fezes, através da urina. Então, eu vou evitar a constipação, eu vou melhorar, então, o trânsito intestinal, vou eliminar mais toxinas pelo meu intestino, eu vou fazer esse intestino funcionar melhor e vou também fazer o meu rim funcionar melhor. Se o rim funciona melhor, vocês vão eliminar também mais toxinas. Aquelas pessoas que têm excesso de ácido úrico, excesso de amônia, que também são metabólicos aí, através dos alimentos que a gente come, a gente forma essas substâncias, ureia, tudo isso está mais alto, às vezes tem uma insuficiência até renal, tem que ter um controle de água, mas tem que beber. As pessoas que não chegaram, que não estou falando de patologia nenhuma aqui, tá? Mas as pessoas, para não chegar a ter o problema, elas têm que se hidratar. Se vocês soubessem quantas doenças poderiam ser evitadas só pelo consumo de água em quantidades adequadas, gente, vocês não têm ideia, vocês agora mesmo já estariam com o seu copo na mão, como eu tô, e vou tomar agora por causa da minha voz, para poder amenizar toda essa situação e evitar isso. Vocês vão evitar de ter cálculo renal. Então as pessoas que já tiveram sabem como é ruim ter crise de cálculo renal. E a melhor maneira de evitar cálculo é começar a beber água, o meu rim vai filtrar melhor e não vai começar a acumular esses cristais, seja de oxalato de cálcio, seja de ácido úrico, enfim, ele vai começar a eliminar. Então, olha só, quem faz a melhor desintoxicação? Todas vocês me perguntam toda hora, doutora, como é que eu faço a detox? Eu tô inchada, vim agora de um feriado, fui viajar, abusei no fim de semana. O que vocês precisam fazer? Começa tomando água. A água é o melhor desintoxicante do mundo, gente. É ele que vai ajudar, inclusive, o fígado, que é o principal órgão que faz a detoxificação pra gente, a eliminar todas essas impurezas. Não tem como fazer dieta detox se vocês não derem um aporte de água direito para o seu organismo, adequado, ao longo de todo o dia. Não é lembrar da água e aí toma 2, 3 litros que daí enjoo. Então vejam tudo que eu acabei de falar: digestão, eliminação de toxinas, melhora de função intestinal, melhora da sua função hepática, melhora da sua função renal, melhora de toda a parte muscular, coração, pulmão, então pele, cabelo, tudo depende da água, que vocês vão começar
a ingerir a partir dessa live, porque eu tenho certeza que depois dessa live vocês todas vão pensar bem direitinho e eu quero que pelo entendimento vocês façam as mudanças. Porque a gente muda pela informação, gente. Às vezes, muitas de vocês estão me escutando aí e não tem ideia que a água faria tudo isso no nosso organismo. Bebe hoje, fica 2, 3 dias sem beber água. Tem a maioria das pessoas aqui. Agora, a água, é legal que vocês bebam desde a primeira momento do seu dia. Botou o pé fora da cama, vai tomar água. Agora eu vou falar a respeito das possibilidades de hidratação. Tomou água ao longo do dia, só que durante o almoço e jantar, porque aí vocês têm que mastigar o alimento. E quem toma água e está bem hidratado vai ter mais saliva, tá? Vai formar mais saliva e vai conseguir digerir melhor. Não vai precisar tomar água para engolir os alimentos, tá? Deixa eu mexer aqui para ver quem que tá mais entrando aí. Oi, boa noite, gente. Olha só quanta gente que tá entrando. Eu tô acenando aí para algumas pessoas que estão entrando agora. Oi, Tia Nadir, tudo bem? Oi, gente. Oi, Kênia. Quanta gente legal, hein? Cláudia, Roseli Duran. Oi, linda. Bom, enfim, então eu acho que todas essas funções, importâncias da água, vocês têm que estar sabendo, né? Então, quem quer estética, quem quer beleza e quem quer saúde, precisa ser bem hidratado. Ainda mais a mulher, que eu falo que é um ser inchado e ela precisa de mais água para poder fazer todo esse trabalho por ela, né? Então, circulação. Roseli, eu tenho varizes, vasos, né? Eu tenho dor nas pernas. Gente, começa a tomar água. Vocês vão ver como tudo isso melhora, tá? Bom, e aí, será que a gente tem que tomar água só quando sente sede? Não. Quando vocês começarem a sentir sede, é porque vocês já estão desidratadas. Então, não é para beber água só quando começar a sentir sede. Comecem a tomar água a partir do momento, constantemente, a partir do momento que vocês acordem, não só quando sente sede, ok? Isso é importante. E qual é a quantidade de água que eu devo tomar? A média que a gente faz, uma média para adulto, é em torno de 25 a 30 ml por quilograma de peso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Peso 60 quilos, Roseli. Quanto de água eu tenho que tomar? 6 vezes 3, 18. Então, 1,8 litro de água que eu vou tomar ao longo do meu dia para me hidratar e me dar um suporte bom para todas essas funções que eu acabei de falar. Mas, e se eu estiver fazendo exercício físico? Eu tô transpirando. Se eu tô transpirando, eu tô gastando mais água. Aí eu vou ter que repor mais água também no meu corpo. Então, toda vez que eu despender mais água, eu tenho que fazer um ajuste a nível de aumentar o meu consumo. Se em torno de 1 hora de exercício físico, é lógico que para atleta a gente tem todo um trabalho para fazer um protocolo para hidratar eles direitinho, mas para um praticante de atividade física mais intenso e tudo mais. Mas para vocês, em torno de vocês tomarem aí pelo menos de meio litro a 1 litro nessa hora de exercício, dependendo da transpiração de vocês, tá bem adequado, mas pelo menos meio litro, gente. E eu canso de ver a maioria das pessoas em academia nunca levam garrafinha, vão lá no bebedouro, daí não tem controle da água que bebe. Então eu sempre digo para os meus pacientes, levam um squeeze com água, para poder saber quanto que vocês estão tomando ao longo de todo o exercício físico. Agora, se tiver mais calor, vou ter que tomar mais, certo? E quando é que entra algo tipo bebidas isotônicas, né, durante o exercício para hidratação? Só quando, gente, olha bem o que eu vou dizer, quando vocês estiverem fazendo exercício prolongado, acima de 1 hora, 1h30, exercícios de longa duração ou de alta intensidade que vai transpirar muito. Por quê? Porque os isotônicos, gente, eles além da água, eles têm eletrólitos que a gente chama sódio e potássio, entre outros minerais aí e vitaminas. E um litro, só para vocês terem ideia, 1 litro de isotônico, ele preenche 10% da recomendação diária de sódio. Lembra que eu falei da hipertensão? Então, é para dar isotônico para criança? É para hipertenso tomar isotônico? Não!
É para vocês tomarem, não tenho sede, deixa eu tomar um isotônico, que eu acho que melhora. É para dar uma caminhadinha e tomar um isotônico, como eu vejo gente lá no parque, onde eu ando toda hora com isotônico na mão. Não é para tomar isotônico. Isotônico é para tomar só em casos especiais. Quando eu tenho intensidade de esforço muito grande, que eu tenho grande transpiração. Então, ou então, gente, quando eu faço um exercício de longa duração, endurance ou algo parecido, certo? Bom, muito bem. Oi, Andréia, tudo certo? E também tem aquele momento que eu estou amamentando. Então, na amamentação, eu falo para Nutris, né? Para essa mãe aumentar em torno de 600 a 700 ml de água a mais. Ela precisa tomar mais água para poder então fazer mais leite. Ela está produzindo leite, ela está fazendo leite, o leite materno. Então ela precisa dar um aporte maior de água para o organismo dela. Senão ela não vai fabricar o leite, né? E também em situações tipo, eu estou em estado febril, eu estou com diarreia, eu estou com uma intoxicação intestinal. Então é lógico, nesses casos específicos, eu preciso hidratar. Por isso a nossa preocupação, inclusive, hidratar melhor, porque você está tendo mais diarreia, o trânsito intestinal com diarreia, ele vai eliminar mais água e eu preciso estar repondo mais. Então, nessas circunstâncias também. Então, tanto é que quando crianças, adultos ficam com alguma intoxicação, alguma contaminação, primeira coisa que a gente faz, vamos dar para ele um soro. Para quê? Para hidratar ele. Aí é diferente. Vai sal, vai açúcar, vai nesse soro para poder segurar mais água no organismo e não deixar ele desidratar. Tá certo? Por quê? Porque pode ficar sem comer, não tem fome, não quer comer. Mas não deixem suas crianças, adolescentes e nem vocês ficarem sem o líquido, mesmo em casos dessas patologias, dessas doenças, tá certo? Que isso é muito perigoso. Por que perigoso, Roseli? Porque quando eu tenho desidratação, eu vou ficar com a pele mais seca, como eu acabei de falar para vocês, com tendência a ter mais rugas, envelhecer, e quem quer fazer isso? Ninguém, né? Nem eu também. Então, nem quero ter o cabelo seco, aquele cabelo que não tem brilho nenhum. Isso vai acontecer se vocês estiverem desidratada. Vocês podem ver, uma pessoa desidratada que não toma água, a pele é feia, não tem um viço bonito, não tem uma luminosidade legal. Você vê que é uma pele desidratada, escamando, né? O cabelo também. O intestino vai ter problema também, porque o intestino começa a travar, ficar mais constipado, ele vai ficar mais preso, porque está sem água, como eu falei para vocês. Então, esse movimento peristáltico dos intestinos, eles dependem de água. A digestão vai ficar pior. Por quê? Porque se eu não tenho água, eu não tenho formação de saliva, eu não vou ter uma boa digestibilidade, eu não vou fazer esse intestino digerir legal, eu não vou fazer ele absorver, eu não vou ter água para levar esse nutriente para minha célula. Então minha célula vai ficar sem esse aporte de água, aporte de nutrientes, vai ter uma deficiência. Então a água é fundamental também para a gente poder ter todo esse processo digestivo bacana, né? Eu também posso ficar com dores generalizadas no corpo, porque o que acontece? A falta de água, a desidratação, ela aumenta estaminas, e estaminas podem ocasionar dores generalizadas. Então, quem tem às vezes sofre muito de enxaqueca, de dor de cabeça, às vezes é falta de água. Pessoas que estão muito inchadas é porque estão desidratadas. Quanto menos água vocês beberem, menos sede vocês vão sentirem. E aí, menos suor vocês vão ter, o corpo vai reter mais líquido. Não vai fazer tanto xixi, não vai evacuar, o corpo vai segurar mais essa água suja, como eu falei no início para vocês, mas vai ficar essa pessoa que ela tá sem sede, sem transpiração, sem evacuar, sem eliminar toxinas, sem urinar. Aquela urina vai ficar mais escura. Então, um meio de vocês verem também se estão bem hidratados é quando vocês começam a ver a coloração da urina.
Então, a partir do momento que a gente acorda, a urina é até mais escura, né? Porque a primeira do dia, ao longo do dia, ela tem que ir clareando. Até chegar à tarde, ela tá assim, um amarelo bem pálido. Essa é a real coloração de uma pessoa, da urina, né? De uma pessoa que está bem hidratada. Isso é interessante. Eu tenho as fezes mais pastosas, ou seja, mais macias. Não aquela pastosa de toda esmolegada, mas ela tem que ter o formato de uma banana. Tem que sair com facilidade. Então aí eu tô vendo que minhas fezes, elas tiveram água ali para poder ter essa formação de bolo fecal. Isso é importante. Então, ó, quem tem dor generalizada, inclusive quem tem fibromialgia, né? Que eu lembro sempre aí que tem minha tia que tô devendo essas informações para ela. Então, dor de cabeça, enxaqueca, gente, vamos melhorar a água. Gestantes, pelo amor de Deus, tem que começar a tomar água de uma maneira adequada, né? Quando começa a ficar com essa boca seca, a desidratação já tá aí presente, é outra coisa. A formação de cálculos renais para a pessoa que está desidratada é muito mais fácil, como eu falei para vocês. Vai começar a acumular toxinas no organismo, vai ter uma alteração da pressão arterial. Vocês podem ficar com uma taquicardia, pode abaixar a pressão, pode aumentar a pressão. Ela fica desequilibrada no momento de desidratação. Pode dar fraqueza para vocês. Ah, eu tô com uma fraqueza, uma falta de energia. Lógico que não tá levando nutriente. A desidratação causa fraqueza, fraqueza muscular. Olha só que perigo que tudo isso pode causar, podendo levar até a falência do funcionamento dos seus órgãos. Pode dar confusão mental, a pessoa pode ficar confusa, né? Por quê? Porque tá desidratada. Então, você vê, você não tem as mucosas, como eu falei, as mucosas, tanto a saliva, a mucosa dos olhos, elas dependem da água também, de estarem bem lubrificadas. Então, quando você vê uma paciente desidratada, você vê, ela parece que tem até um olho seco, né? Isso é muito triste, ela não tem aquela vitalidade, aquela lubrificação natural das mucosas. Então, tudo isso pode ocasionar a falta de água no nosso organismo. Fora isso, oi Cláudia, obrigada que você me adora, né? Olha só que bacana, quanta mensagem bonita aqui. Oi Edilene, oi Andréa que eu falei, olha só Vanessa. E agora vem, mas doutor, é só água eu posso beber? Bom, o ideal, gente, é que vocês façam o maior consumo desse volume que eu falei para vocês de água mineral. Água pura, né? Uma água de boa qualidade. Agora, vocês vão começar a fazer, né? Quem já me conhece sabe que eu sempre oriento aquela copo de água com limão de manhã. Isso também pode ser um meio de já começar a hidratar vocês. E o limão, gente, vamos tirar de vez todas as dúvidas com relação a isso. Por que essa água com limão de manhã? Além de hidratar, ele vai limpar todas as mucosas. Ele vai fazer uma asepsia de tudo isso, dessas mucosas que ficaram secas toda noite, sem comer, sem beber. Ele melhora a digestão de vocês, porque ele vai produzir mais sais biliares. Quem tem colesterol alto, é bom tomar água com limão? Por quê? Porque por ele fazer mais sais biliares, e os sais biliares para ser formados precisa do colesterol. Então ele vai ajudar também a reduzir o colesterol. Quem tem tendência a formar cristais e formar cálculo renal, o limão ele vai evitar a cristalização desses cristais e evita então o cálculo renal. Para quem tem problemas gástricos, não só de má digestão, mas tem queimação, enfim, alguma inflamação gástrica, o limão ele chega no estômago de vocês e ele se torna alcalino. Então, não precisa ter medo de quem está com gastrite consumir água com limão, porque ela vai fazer exatamente o processo inverso, ela vai alcalinizar um meio que está muito mais ácido do que deveria. A gente precisa ter um estômago ácido para poder digerir, mas às vezes a gente tem uma super acidez, então o limão ele vai modular isso. Agora, teve uma pergunta, uma seguidora me fez, que quando ela toma água com limão, ela sente azia e queimação. Essas pessoas são as pessoas que têm refluxo. Então, se vocês tiverem refluxo, dependendo do grau do refluxo, então esse limão não vai chegar a fazer essa alcalinização. Parte dele pode subir ainda nessa formação ainda de suco cítrico, de ácido cítrico, e dá essa acidez. Então, só para pessoas que têm refluxo
e dependendo do grau, que seria contraindicado. E quem se sente mal, às vezes ele está numa crise muito alta, enfim, tem pacientes meus que tomam água com limão, ficam com isso aqui preto, porque tem a pele muito sensível. Então, tudo que eu falo para vocês, cada caso é um caso. A maioria das pessoas podem fazer uso de água com limão, outras não conseguem fazer por algum motivo particular, que a gente tem que considerar também, tá? Isso é importante. Então, água com limão, alguma pergunta mais sobre ela, gente? E se eu não conseguir tomar água com limão em jejum? Pode ser no momento do dia? Como o primeiro momento do dia é mais propício à eliminação, o ideal seria ser no primeiro momento do dia. Mas se não, vocês vão fazendo nos intervalos. Pode usar inclusive o limão na salada, no frango, que eu falei que ele melhora a digestibilidade, é rico em vitamina C, enfim, de outros antioxidantes. E aí também, produzindo sais biliares, essa função ele vai continuar. Eu só falei que de manhã ele ajuda a fazer a desintoxicação, que é onde o nosso corpo está mais preparado para fazer isso, tá? E aí também, para quem não tem o hábito de tomar água pura, a gente pode também estar fazendo as águas aromatizadas. Água com hortelã, água com gengibre, água com rodelas de laranja, água com capim cidreira, também pode ser. Então não tem caloria, vocês vão colocar mais propriedades aí funcionais nessa água, o gengibre que é anti-inflamatório, a hortelã também que ela ajuda a digestão. E às vezes uma água com gostinho facilita mais esse processo de aumentar a hidratação de vocês, para quem não tem o hábito de tomar água pura, tá? E vão tomando sempre ao longo do dia, como eu falei, nunca de uma vez só. E que temperatura? Em temperatura ambiente é o mais adequado, tá? Pra gente poder não machucar essa mucosa, nem muito gelada, nem muito quente. A água com limão não precisa ser quente, obrigatoriamente, para ela poder fazer essas ações benéficas no nosso organismo, tá? Então pode ser a temperatura ambiente, sim. Outra maneira de vocês hidratarem é com os chás, as infusões. Então, para quem não tem o hábito de tomar água pura, ou quem toma água pura, pode intercalar com água aromatizada, pode intercalar com chás? Lógico que pode. Como eu falei na live de chás, então cada erva ela tem uma ação funcional no nosso organismo. Então eu posso usar aí um chá de camomila, de cidreira, de erva doce, de cavalinha, de hibisco, depende da hora do dia, e eu vou ajudar também a hidratação através dos chás e das infusões, tá? Outra coisa, gente, eu posso estar pensando em sucos de fruta. Oi, Elaine, tudo bem? Deixa eu acenar aqui para essa minha seguidora também muito especial, né? Elaine Michele, gente, olha só que chique, hein? Silvana, todas vocês são especiais para mim, né? Cada uma aqui é especial. Muito bem, eu tenho todas vocês, assim, eu tenho muita consideração por todas vocês e espero estar ajudando um pouquinho aí. Bom, então falei sobre os isotônicos, falei sobre águas aromatizadas, a água com limão, a água pura, que sem dúvida nenhuma é insubstituível. E também a gente não pode esquecer que tem um hidratante natural na natureza, que é a água de coco. Poxa, a água de coco também é excelente para hidratar vocês, para diminuir os inchaços. Ela, além da água mesmo do coco, ela tem também eletrólitos como potássio, diminui os inchaços. Então dá para me fazer uso da água de coco também como uma opção de hidratação, sim, mas eu não posso substituir a água mineral pela água de coco o tempo inteiro, tá? Não pode. Tudo que eu falei para vocês é assim, aprender a tomar água pura, e aí intercalar com essas outras coisas. Uma hora eu tomo água de coco, de preferência natural, né, gente? De caixinha, vocês vão evitar ao máximo. Hoje tem água natural aí à torta e direita em todo lugar. Se for difícil, congela e depois vocês vão tirando aos poucos, porque eu sei que a durabilidade dela é menor, tá? Pode ser então águas aromatizadas, água com limão e água de coco, tá certo? Isotônicos só em momentos específicos. Jamais vamos tomar isotônico à torta direita. Agora eu queria também dizer que as frutas, vegetais, legumes, a grande proporção delas é a base de água, né? Em torno de 70, 80, às vezes até 90%, a gente tem nesse grupo de alimentos muita quantidade de água. E eles também vão dar uma quantidade legal pra gente de água para o organismo, além de vitaminas, minerais, fibras. Mas só que eu não posso só depender das frutas, vegetais, para poder estar
dando essa quantidade de 2 litros, de 1,5 litro, de 2,5 litros ao meu organismo de água, né? Seria uma quantidade muito grande. E suco de fruta vale? Gente, vale, mas depende, cada caso é um caso. Eu não posso pensar em ter no suco de fruta sempre o melhor hidratante, porque eu tenho uma outra composição, eu tenho frutose, a osmolaridade, a forma de eu digerir ele, de metabolizar é diferente, né? Às vezes já está acompanhado com fruta, com fibras, desculpa. Então, eu não posso substituir, hipótese nenhuma, né, sucos de fruta e frutas e vegetais, né, pela água mineral. Eu falei que eles podem ser eles vão ajudar, auxiliar a hidratação, tá? Mas não são suficientes, ok? Bom, muito bem, o que não tem água em grupos alimentares? É o carboidrato, não vai ter água, é mínima proteína, não tem nada de água, né? Então aí, onde eu vou encontrar é mais nesse reino vegetal e no reino aí das frutas, é nesses grupos alimentares. Agora, deixa eu tomar mais um gole, gente. O que eu queria falar para vocês, em último caso, que depois eu vou começar a responder as perguntas, é sobre pH de água. Alguém de vocês aí já escutou falar de pH de água? Ai, Roseli, é legal esse negócio de estão falando de água alcalina, existe mesmo isso? Ah, eu tenho a Ibirá, eu tenho a Aqualive, eu tenho algumas águas aí que são legais, para a gente poder fazer, isso é verídico, realmente é melhor? Bom, o que acontece, gente? Não sei se vocês sabem, o nosso pH sanguíneo, ele gira em torno de 7,35 a 7,45. É um pH neutro, vamos dizer assim. pH é uma medida que mede o grau de acidez ou de alcalinidade de uma substância, ok? Então, nosso pH sanguíneo é um pH neutro. Bom, a gente nasce com um pH mais alcalino, neutro. Com o passar da idade, né, a gente vai acidificando esse pH. As doenças, gente, são geradas em pHs mais ácidos, tá? Então, câncer, por exemplo, ele não se prolifera as células sanguíneas em pessoas que têm um pH mais alcalino, né? Pessoas que comem mal, além da idade, ele toma refrigerante, bebida alcoólica, fritura, farináceos, doces. Todas essas pessoas que comem, fazem uso de embutidos, linguiça, churrasco e tarará, todo esse universo que não é saudável vai acidificar esse sangue, né? Então, ao invés de eu ter esse pH em torno de 7 e pouquinho, eu vou ter esse pH para baixo disso. E aí eu vou gerar mais doenças inflamatórias, eu vou ter mais risco de desenvolver outros tipos de doenças, tipo um câncer. Por quê? Porque essas doenças inflamatórias, essas doenças, na maioria delas, elas são tipo doenças articulares, o ácido úrico, são todas doenças com caráter mais ácidos. Então, pessoas que comem mal são mais propensas a serem mais ácidas e produzirem mais doenças, desenvolverem mais doenças por conta disso. Agora, e se eu tomo água, gente? E se eu como mais vegetais, legumes e frutas, eu vou fazer com que haja uma modulação melhor e vou me tornar uma pessoa que eu tenha um pH neutro para alcalino, né? Também eu não posso pensar que eu vou ter um alcalino demais, que também é ruim, eu tenho que ter em torno de 7 e pouco. Então, veja bem, a água alcalina, em torno de pH 10 hoje que tem no mercado, sem querer fazer propaganda de nenhuma delas, é importante vocês verem o rótulo das águas, são águas que vão ajudar, junto com uma alimentação saudável, a vocês poderem modular o pH sanguíneo, tá certo? Então, a gente tem alguns trabalhos científicos a respeito das águas alcalinas, tem alguns filtros que já fazem água alcalina, então essas águas são bacanas e quem puder fazer uso delas, melhor. As águas normais que vocês veem de garrafinha, vocês podem ver aí em torno de 5, de 4, de 3, de 6 o pH. Né? Tem algumas 3 ou 4 águas que a gente tem hoje com um pH acima de 7. Então são essas águas que a gente, a Lindóia Verão é uma delas, a Ibirá é outra, que a gente consegue ter como água então mais alcalina.
Agora, para quem não puder, tome uma água pura, mas tome água. Uma água sem contaminantes, uma água mineral. E água com gás, né? Não posso esquecer de falar. Água com gás, gente, não tem calorias, não, só que não é a mais adequada, porque ela vai distender demais o volume gástrico de vocês, o estômago. Então não é legal eu ficar toda hora tomando água com gás, tá? Principalmente ela é contraindicada para quem tem refluxo, porque vai distender mais o estômago e vai fazer ter mais refluxo. Então cuidado essas pessoas que são viciadas com água com gás, tá? Porque não é bacana. Então de vez em quando, ok, mas ela não substitui a água mineral pura, essa é insubstituível. Então, deu para vocês entenderem as questões de água no organismo, gente? Quais eu posso tomar, quais... Oi, Helene, já peguei. Quais eu posso tomar, quais são as mais indicadas. E aí agora eu vou começar a responder pergunta. Oi, Vilma, tudo bem? Oi, Bel Prada, é isso? Aqui, boa noite a todas vocês. E aí, vamos lá. Agora, tô pronta aqui para as perguntas mais 5, 10 minutos para não estourar a live, tá, gente? Quantos litros por dia? Depende do seu peso. 30 ml por quilograma de peso, tá? Mas quem não tá acostumado a tomar água, não vai já chegar a tomar esses 2 litros, né? Vamos supor que dê 1 litro, 800 litros. Vai tomando aos poucos, vai graduando isso, vai aumentando gradativamente, tá? E ao longo do dia, nunca tudo de uma vez só. Eu pareço ter 40 anos? Pois é, não tenho, mas eu tenho 17 anos a mais do que isso. Mas por quê? Porque eu tenho uma alimentação saudável, porque eu me hidrato bem, vocês veem que eu tô sempre com a garrafinha de água, sempre com água aqui do lado, né? E isso faz a gente, além de dormir bem, além de pensar positivo, além de ser feliz, né? É isso que eu quero para vocês também. Eu quero compartilhar tudo isso, gente, que eu aprendi, todos esses hábitos que a gente pode ter, essa mudança de hábito alimentar, a vocês terem uma vida mais saudável, serem mais felizes, vale a pena. Vocês vão ver a mudança dia a dia de vocês. Então, uma seguidora me perguntou, e o uso de diurético? Gente, pelo amor de Deus, se eu tô falando que a falta de água dá uma série de problemas, por que eu vou usar diurético sem necessidade? Só porque eu comi errado, que eu fiz, tipo, bebida alcoólica, eu fiz abusos, eu vou então tomar o diurético sem necessidade, sem ter uma hipertensão, talvez? Aí o que acontece? Eu vou desidratar. Eu vou começar a espelhar um monte de nutrientes sem necessidade de eletrólitos, tipo potássio, posso ter câimbras. A falta de hidratação gera câimbras, que eu estava esquecendo de falar, não posso esquecer de falar isso. Às vezes o paciente vem e pensa que é só potássio, não. A água dá câimbras. Então, vamos saber qual é a causa desse inchaço antes de tomar um diurético desnecessariamente? Medicação, eu já falei, vamos tomar em caso de necessidade, né? Não adianta, o remédio, ele diminui sintoma, não resolve causa. Vão lá saber por que tá inchada. Porque comeu farináceo, açúcar, churrasco, bebida alcoólica, e aí quer tomar o diurético na segunda-feira? Pelo amor de Deus. Aí o dia que você precisa talvez tomar o diurético, não vai ter mais efeito. E além do que, você vai estragar toda a sua saúde, tá? Vai formar cálculo renal, não quero nada disso. Tenho dificuldade em tomar água. Então, se você tiver dificuldade, Lele Gonçalves, de Paula, de tomar água, faz as águas aromatizadas, começa por um gengibre, um limão, a rodela de laranja inteira, o hortelã, você vai ver só, cada dia faz uma água, fica linda, pode pôr até frutas dentro. Um dia põe morango, outro dia põe carambola, e aí vai o abacaxi, as cascas de abacaxi bem lavada, põe dentro da água, fica lindo, né? Eu mesmo faço isso, quando tô lá na praia, eu coloco aquele galão bonito, hoje tem, é barato, gente, aqueles galões de água, né, de vidro, põe cada dia uma fruta, as crianças começam a aprender a tomar mais água, todo mundo vai falar, bom, hoje eu quero água do quê? Então a gente faz uma votação, hoje a água vai ser de melancia e põe um pedaço de melancia dentro da água, não é suco, vai ter o pedaço da fruta, né? E ali vocês vão conseguir tomar mais água ao longo do dia, ou chás, ou água de coco, e é desse jeito que você vai aprendendo. Oi Roseli, linda, já falei, Cat, boa noite, love you, eu também. Aqui, oi meu amor, Sheila, Fátima, pergunta gente,
Aí, devo beber água nas refeições? Não, eu falei meia hora antes e até uma hora depois sem líquidos. Vai ter bastante saliva porque tá bem hidratada para poder então mastigar devagar. Não é para porque a água, quando você toma ela, quando você come, você acaba engolindo sem mastigar o alimento e não quero isso, tá? Beber. Vamos lá, gente. Quem mais? Amei. Boa noite. Ai, não vão reclamar mais de ficar inchada comigo, hein? Porque depois dessa live de hoje, vocês vão saber que tem que tomar mais água para não inchar. Eu bebo 3 litros de água. Ah, foi ótima a Nessa Braga me falar sobre isso. Também tem gente que exagera, né? Tem gente que acha que quanto mais melhor, então vou tomar 5, 6 litros de água por dia, 4 litros de água por dia sem necessidade. Aí começa a ter uma queda de pressão muito grande, né? A gente tem uma coisa chamada hiponatremia, que baixa muito sódio, baixa a pressão e começa a ter tontura. Então todo excesso, gente, vai te levar a um prejuízo. Então, calma, sem extremismo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, por isso, até que o nome da minha clínica é Equilíbrio Nutricional, porque a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Eu falei que a falta de água é ruim, mas o excesso também é, tá? E aí vai. Devo tomar água meia hora antes das refeições? Sim, 1 hora depois. Eu tomo mais de 3 litros, já falei aqui. Boa noite, doutora. Cada dica ótima. Que bom que vocês gostaram, né? Muito bem, eu acho que acabei respondendo. O ruim de tomar água é toda... Ah, não é ruim toda hora ir no banheiro. Você tá expelindo, você tá eliminando. Gente, tem muita gente que me fala isso. Ah, eu trabalho na rua, mulher tem muito essa coisa de não usar qualquer banheiro, né? E o que eu faço? Mas olha, o prejuízo é tão grande de vocês não beberem água que vale a pena parar e ir em algum lugar para fazer xixi. Eu sei que tem esse problema, mas vale a pena. Programe, quando eu vou sair, eu levo sempre a garrafinha de água na minha bolsa, em qualquer lugar, gente, na viagem. Se eu esqueci, às vezes eu tô já no elevador, eu volto para pegar. Parece que é a mesma coisa que celular. Da mesma forma que vocês carregam o celular, carrega uma garrafa de água, tá? E aí, paciência, vai parar num posto, vai parar em algum lugar para fazer xixi se demorar, mas vale a pena. O que não dá é para ficar sem tomar água. Outra coisa, quando chega de noite, tipo lá depois das 8, 8 e meia da noite, já começam a reduzir o volume de água, para também não ficar acordando toda hora à noite fazer xixi, que daí interrompe sono também, isso não é legal, tá? É outra coisa que eu também tinha que falar. Oi, melhor Nutri, ai que bom, obrigada. O meu final do dia fica branca. Ah, final do dia, não entendi. No final do dia a urina fica branca, é isso mesmo, né? De manhã fica mais escura. Aqui, muito legal, dicas aqui, doutora, adoro suas dicas. Agora vocês vão pensar nos peixes mortos lá da água suja, e é assim que fica a célula de vocês, toda feia. Aí vocês vão lá na dermato e gastam a maior grana e não adianta de nada, porque o que é primordial vocês não fazem, que é comer e tomar água, tá? E aí celulite. Como é que eu tiro celulite? Hidrata, porque aquela água empoçada, ela vai diminuindo, junto com a alimentação, junto com o exercício, é óbvio. Mas não adianta fazer drenagem sem tomar água. Drenagem linfática. Olha aqui, vocês que gastam dinheiro nisso, pode tomar água, né? Do jeito que eu falei, porque senão a drenagem também é jogar dinheiro fora, tá? Bom, eu acabei, viu? Depois que fiz a bariátrica, não consigo beber muita água. Vai tomando de pouquinho e põe limão, porque o limão não vai deixar você enjoar, tá? E aí, gente, eu acho que eu vou ter que acabar, porque senão... Beijinhos pra Inglaterra. Olha só, Bárbara, meu sonho é ir no Brasil e ter uma consulta com você. Puxa, tô te esperando de braços abertos aqui. Portugal, Brasil, olha só. Portugal, que bacana, hein? Olha, fico muito contente de ter todas vocês aí, mas eu não vou me estender mais, porque senão vai ficar muito grande e vai cortar. Tá? Um beijinho para Portugal, beijinho para Inglaterra, beijo para todos vocês. Espero ter colaborado aí mais um pouquinho hoje com essas informações que eu passei para vocês. Nutri, pode tomar água, pode, gente, a água com limão não é contraindicada nem para criança, nem para gestante, nem para quem tá amamentando, nem para ninguém, só para quem tem, às vezes, como eu falei para vocês, esse refluxo, ou tá com uma super acidez, enfim, por uma crise muito forte, uma úlcera mais grave, ok, aí a gente vai contornar essa situação, às vezes não nesse momento do dia em jejum, dá o limão em outro momento, tá? Mas do contrário, manda bala. Quem tá amamentando pode e deve. Só não pode pôr açúcar, né? Pelo amor de Deus, nem no chás, nem na limonada. Aí
Vocês acabaram estragando com tudo. Beijos. Então, gente, beijos para todos vocês. Espero vocês numa próxima live. Lembrando que essa vai ficar ao ar por 24 horas até amanhã, 7h30 da noite. E também que ela vai pro YouTube, lá no canal do YouTube, daí vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? Um beijo no coração de vocês, uma boa noite. E, gente, ó, tchim-tchim, hein? Tchau, até. Boa noite. Obrigada para todas.